Fala, galerinha esperta! E aí? Fizemos essa viagem sobre a migração, sobre esses povos que vieram para cá desde o tempo Brasil Colônia. Falamos um pouco sobre isso com vocês, de uma forma resumida. Falamos também das pessoas que saem do Brasil, não é isso? E a mistura desses povos ao longo do tempo fez com que nós, brasileiros, nos tornamos miscigenados, ok? Não dá de dizer assim que uma pessoa totalmente branca ou uma pessoa totalmente negra. Então, isso está meio delicado para se afirmar hoje em dia, ok? Então, a nossa revisão já começou, mas eu já digo de antemão, esse assunto ele é muito importante você saber. Faz as anotações de boa, tranquilão, tá? No seu caderno, que esse assunto aí pode vir na prova do Enem, beleza? Vamos lá, meu diretor, vamos direto na tela. Já começou o resumão da aula 12.2. Migrações no Brasil, parte 1. Bem, a gente falou para você lá no início que se não houvesse a abertura da migração para o Brasil, provavelmente a população brasileira seria pelo menos 95% de negros. Olha só, imagina se nós não tivéssemos aberto a fronteira para a migração. Então, nós teremos países assim como os haitianos, não é isso? Então, há muito tempo atrás, lá desde o Brasil Império, Brasil Colônia, a gente já está se miscigenando a nossa identidade, ok? Então, você pode ter certeza que você conhece uma pessoa e você não tem como afirmar de uma forma contundente, só aparentemente, que ela tem uma aparência de uma pessoa branca. Mas, biologicamente, ela pode ter um pouco de sangue negro nas veias. Olha só que interessante. Obviamente que o professor Jorge não é a área de biologia, mas você pode pesquisar aí e saber um pouco mais sobre a questão de genética. Beleza? Vamos lá, meu diretor, vamos lá na tela. A partir de 1934 foi estabelecida a lei de cotas e aí começou a restringir a entrada de estrangeiros no Brasil. E a gente falou para vocês que a imigração para o Brasil, lá desde 1808 até 95, olha só, a maioria foram portugueses, italianos, ok? Espanhóis, japoneses e alemães. Também temos outros povos que vieram para cá, os poloneses, os russos, os sírio-libaneses, judeus, holandeses, franceses, norte-americanos, ingleses, coreanos, bolivianos, nigerianos, venezuelanos, ok? Haitianos, entre outros. E olha só, os haitianos vieram para o Brasil, fizeram uma longa jornada e se estabeleceram aqui. Aqui já estão há mais de uma década. Praticamente agora já está nascendo crianças haitianas, de pais haitianos, mas agora brasileiros natos, ok? Daqui a pouco vai estar nascendo muito venezuelano aqui também, filhos de venezuelanos que vão se tornar brasileiros natos, ok? Então, diga-se de passagem, o Brasil ele tem uma certa receptividade aos povos que vêm para cá, ok? A gente viu também que é um dos motivos que fizeram que os haitianos viessem para cá foi um terremoto que devastou o país e a instabilidade política e econômica deste país, ok? Falamos também que a Venezuela passa por um problema seríssimo, ok? Que é um problema político e econômico, tá? Um governo ditador que está lá e quer se manter. Lá tem crise econômica muito, muito intensa, não tem emprego, tem muita miséria, fome, doenças e muita violência, ok? E aí falamos do decassegues, que são essas pessoas que são filhos e descendentes de japoneses que vieram para o Brasil e que agora voltam para o Japão para trabalhar. Olha só, desde 86 até 97
foi uma grande saída de brasileiros em busca de trabalho lá no Japão. Lembrando que também lá no Japão eles não vão ter os melhores empregos. Vão trabalhar na construção civil, vão trabalhar de operador de caixa, vão trabalhar de operários nas indústrias, ok? E os 10 países que mais abrigam brasileiros no mundo, falamos para você. Estados Unidos é o primeiro colocado, Paraguai o segundo, terceiro o Japão, ok? Então aí nós temos uma atividade que você vai fazer aí, tranquilão, de boa, só na manha do jabuti, hein? Com calma. Depois aí você toma um suco de cupuaçu, um suco de cajá para fazer essa atividade tranquilão. Pode ser até um cafezinho, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Fala, galerinha esperta! Todo mundo tranquilão aí, né? Isso aí, atividadezinha de boa, suave na nave, só na manha do jabuti. Tenho certeza que todo mundo acertou tudo aí, beleza? Vamos lá ver se todo mundo acertou a tarefa. Atividade sala, questão 1. O processo de entrada de um indivíduo em um determinado território é chamado de A. Transumância. B. Emigração. C. Imigração. D. Êxodo rural. Ou letra E. Migração pendular. Migração pendular é um pêndulo, como se fosse um pêndulo de um relógio. Vai e volta, vai e volta. Isso quer dizer que a migração pendular é aquela migração em que a pessoa sai de sua cidade, vai trabalhar na cidade grande, volta só de noite, sai de madrugada, leva sua comida para requentar, almoça, trabalha de novo e já só volta de noite, só para dormir em casa. Isso é uma migração pendular. Êxodo rural é aquelas pessoas que saem do campo e vão viver nas cidades. Ok? E imigração é saída de pessoas, ok? Então, obviamente, transumância é esse movimento humano por todos os lugares, ok? É um movimento, então só vai ser a C. Imigração, entrada, começa I, e saída, letra E, ok? Então fica a dica aí, entrada, imigração, saída, emigração. Questão 2. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, disse nesta quinta que a Operação Acolhida, que cuida de postos de atendimento e de 13 abrigos para refugiados venezuelanos na principal fronteira com o Brasil, será mantida até março de 2020. A Operação aos Refugiados Venezuelanos ocorreu A. No Acre, foi criado por um convênio entre Brasil e Estados Unidos. B. No Mato Grosso, e é financiado pelo Mercosul para acolher refugiados. C. Em diversos estados brasileiros, mas em especial em Rondônia. D. No Acre, principal fronteira ilegal de refugiados venezuelanos. Ou letra E. Em Roraima, estado brasileiro mais atingido pela crise migratória de venezuelanos. Mas é claro que ninguém vai errar essa. O Acre está aqui perto de Rondônia, então não vai ser. Mato Grosso está no centro-oeste do Brasil, não vai ser. Em diversos estados brasileiros, não. A Venezuela não faz fronteira com muitos estados do Brasil, ok? No Acre, o Acre não pode ser de novo, aqui do lado de Rondônia, só pode ser a letra E, Roraima, que está lá do lado da Venezuela. Então, esta questão só queria saber se você lembrava do mapa do Brasil e quais são os países que estão perto de cada estado, ok? Questão do Enem. Questão 3. O fluxo imigratório negativo, ou seja, o número de emigrantes maior que o de imigrantes, tornou-se uma realidade no Brasil a partir da década de 80. Os países que mais têm recebido brasileiros são Estados Unidos, Paraguai e Japão. B. Estados Unidos, Paraguai e Inglaterra. C. Estados Unidos, Suíça e Alemanha. D. Japão, Portugal e Inglaterra.
E letra E, Japão, Portugal e Suíça. Olha aí uma questão da qual nós falamos. Essa aula a gente disse para você, meus queridos alunos. Nós falamos, a pergunta é, eu falei para vocês de Suíça? Não, professor, então já corta a Suíça. Então, olha só, vou voltar aqui para falar de uma coisa para você levar para a sua prova em qualquer disciplina, beleza? É uma dica. Desconfie de termos que estejam na prova que você nunca ouviu falar, os professores nunca tocaram naquele assunto. Entendeu? Então, desconfie. Ah, será que o professor nunca ouviu o professor falar sobre isso aqui? Essa palavrinha aqui, esse fenômeno aqui, nunca ouvi falar. Então, desconfie, beleza? Então, sempre coloca uma interrogação. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, desculpa. Então, a gente sabe que Suíça não é. Então, a gente corta onde tem Suíça. Ó. Não pode ser nem a letra E, não pode ser Alemanha. A gente falou em Alemanha? Até que falou, mas não é. Olha aqui, mas encontra-se Suíça de novo. Ok? Olha a letra D. A letra D está escrito Inglaterra. Nós falamos em Inglaterra? Pois é, ou não. Então, você cancela a Inglaterra, ok? Olha aqui a Inglaterra. Então, já morreu a parada. Olha aí, ó. Inglaterra de novo. Então, sem mais delongas, obviamente, que está em ordem aqui, ó. Primeiro, inclusive foi um gráfico durante a aula. Segundo e terceiro colocado. Ok? Os Estados Unidos são chamados, os brasileiros lá, de brazucas, no Paraguai são chamados de brasiguaios e no Japão são os decassegues. Ok? Parabéns, eu tenho certeza que todo mundo acertou. Vamos para a questão 4. Dos imigrantes que vieram para o Brasil, a maior contribuição populacional foi dada pelos A. Portugueses e japoneses. B. Italianos e alemães. C. Alemães e espanhóis. D. Japoneses e espanhóis. Ou letra E. Portugueses e italianos. Beleza, olha só. Uma questãozinha de boa, tranquilão, suave na nave. A gente só queria que você conseguisse lembrar daquele gráfico em forma de pizza que nós mostramos para vocês. Sem mais delongas, vamos lá na tela. Professor, essa aí estava mamão com açúcar. Perfeito, perfeito. É a letra E, portugueses e italianos, ok? Vamos para a questão 5. A reduzida entrada de imigrantes no primeiro período pode ser melhor explicada. A. Devido à abundância de mão de obra escrava no período. B. Pela suspensão de financiamentos para imigrantes entre 1830 e a exigência de que 25% deles se destinassem à agricultura. C. Pelo estabelecimento de cotas de imigração em 12%, segundo a nacionalidade, a partir de 1910. Ou letra D. Pela tropicalidade do país. E aí, a letra E. Devido à estabilidade política da Europa, que estimulava a fixação do homem ao solo europeu, pois este não iria se aventurar em novas terras. Olha só. Está falando que teve uma reduzida entrada, né? Reduzida entrada de imigrantes, lá no primeiro período que a gente falou, lá no Brasil entre 1808 e 1930. Então, a gente vai ter ali uma redução de pessoas entrando no Brasil. No entanto, a gente vai ter que entender que entrou no Brasil muitos europeus. Então, essa questão da letra E está dizendo que, devido à estabilidade política, a Europa estimulava a fixação do homem ao solo europeu, pois este não iria se aventurar. Eles se aventuraram sim, eles vieram para cá.
A questão anterior já está dizendo que a maioria dos imigrantes eram portugueses e italianos. Então, você já ia cancelar a letra E. Beleza? Vamos lá no quadro. E não vieram só portugueses e italianos, vieram alemães, vieram franceses, ok? Vieram os poloneses, que são os eslavos, vieram russos, ok? Então, não pode ser a letra E. Pela tropicalidade, nada a ver, não falamos sobre a questão de clima, ok? Pelo estabelecimento de cotas de imigração em 2%, segundo a nacionalidade, não, ele não estipulou nacionalidade, ok? Suspensão de financiamento para imigrantes em 1830, exigência de que 25 se destinasse, também não. Então, vai ser a letra A. A mudança de mão de obra escrava no período. Beleza? Vamos para a questão 5. Após dias dormindo... Botei 5 ali, era para ser 6, tá, pessoal? Então, aqui vai ser a 6. Após dias dormindo no aeroporto internacional de Guarulhos, localizado em São Paulo, um impasse para chegar à colônia de férias do Sindicato de Químicos em Praia Grande, no litoral de São Paulo, um grupo de 128 afegãos, enfim, está se adaptando à nova realidade no Brasil. Para isso, medidas de integração são realizadas no abrigo por equipes de agências da Organização das Nações Unidas. Desde 2021, com a volta do Talibã ao poder no Afeganistão, milhões de afegãos estão deixando o país. O excerto, quer dizer, o texto, evidencia uma situação que, segundo critérios internacionais, classifica a população descrita como A. Apátridas, que perderam a nacionalidade em seu país de origem. B. Expatriados, que declinaram dos valores étnicos em seu país de origem. C. Foragidos, eu falei em algum momento foragidos para vocês, meus queridos? Não, né? Então isso aqui não tem nada a ver. Foragido, se é foragido, é bandido, não estamos falando de bandido. Que cometeram violações dos direitos humanos em seu país de origem. D. Refugiados que sofreram perseguições em seu país de origem. E, letra E, exilados que abdicaram do regime monárquico em seu país de origem. Então, meus queridos, sem mais delongas, apátridas perderam a nacionalidade? Não, não é assim que se perde a nacionalidade. Eles são refugiados. Essa é a palavra de ordem do momento que a gente está dando aula sobre isso. Então, eles são refugiados que sofreram perseguição em seu país de origem. Beleza, meus queridos? Era o que tínhamos para o momento. Tchau, até a próxima.